E aí, seus pereba? Vamos falar de Santos? O Ademir Quintino ficou putaço com a atuação do Peixe contra o Bragantino domingo. Dá uma liga. Créditos de direitos autorais para Estádio 97. Pior elenco como um todo, Quintino? Pior de 2023, tecnicamente. Agora, a maior decepção é isso aí. É isso aí. A maior decepção é isso aí. O Santos gastou aí um valor significativo. Tem uma folha de 24 milhões. Pô, Ademir, de onde tu tirou esse número? Eu tirei da previsão orçamentária aprovada pela gestão, pelos conselheiros. Lá tá dizendo que o Santos vai gastar 24 milhões de folha. Então, pela folha que o Santos tem, pelos jogadores de nome que o Santos tem, era para estar um pouquinho melhor, né? Não nessa draga desgraçada aí, entendeu? Então, o pior desses três aí é o de 23. De 23, o Santos fez trazer 3 reforços do Água Santa. E é jogador que não podia nem ter passado na Vila. Isso aí também tem, mas tem menos. Agora, a maior decepção é isso aí. São jogadores badalados, caros e com futebol bem pequeno em relação ao que eles têm de vencimentos. Agora, mais calmo um pouquinho, né, Ademir? Depois, o jogo acabou, já deu aquela respirada. Para o torcedor santista que às vezes não acompanhou o jogo inteiro, ou mesmo para o torcedor que acompanhou, qual que é a sua análise do que aconteceu hoje? E há algum tipo de luz no fim do túnel, na sua opinião, ou tá complicado nesse momento, Ademir? Tudo que começa errado tem tudo para dar errado. Quem me acompanha aqui na Energia sabe que eu sempre critiquei o fato do Santos ter montado o planejamento e o elenco durante o Campeonato Estadual. O Santos não se preparou para o Campeonato Estadual. As contratações do Santos foram chegando a esmo durante a competição. O Neymar eu aceito, que é uma exceção, é um jogador fora da realidade, que o Santos jamais traria se não tivesse nas condições que está. Mas você pega o David Washington que marcou o gol aí. Ele estreou na eliminação contra o Corinthians, nas quartas de final. Aí você pega o Roleiser, ele estreou no jogo contra a Inter de Limeira, o último da fase de classificação, estávamos na 12ª rodada. Você pega o Barreal, estreou durante a competição. Me recordo do jogo Santos e Velo Clube, que o Santos perdeu para o Velo Clube de Rio Claro. O Santos jogou só com o moleque, jogou com o Luca, jogou com jogadores que foram defenestrados da Vila. Foi a última chance deles. Casos de Lucas Braga, de Patrick, né? Casos de... tem mais um aí que jogou nessa partida e acabou indo embora do Santos. Um time totalmente diferente do time que terminou a competição. Com exceção do Zé Ivaldo, talvez, as outras 8, 9, 10 contratações chegaram ao longo da temporada. Então, o time não teve uma pré-temporada, esses jogadores que chegaram, não tem um entrosamento, a falta de convicção na contratação do treinador, que pagaram uma bala. Eu achei que, para pagar 18 milhões de multa, eu achei que o Santos tinha firmado um contrato com o Klopp, com o Guardiola, com o Marcelotti, mas não com o Caixinha. O Caixinha foi campeão do quê aqui no Brasil? Qual o grande trabalho do Caixinha no Brasil? Quase rebaixou o Bragantino ano passado. Então, tudo que começa mal, termina mal, cara. E aí eu quero ver os haters aparecerem, que eu só critico, que eu só reclamo, né? Será que eu estava errado? Quando eu falo que não tem profissionalismo na gestão, não tem. O Santos ficou sem técnico, quem tomava as decisões aí de quem ficava no elenco ou não, era o gerente de mercado. Tu acha que a torcida conhece o gerente de mercado? Hã? Aí a alegação de ter mandado embora alguns profissionais é que eles caíram com o clube. Beleza. Eu aceito o argumento, como diria Paulinho da Viola. Aí você traz um profissional que caiu com o Atlético Paranaense. Pô, então não serve argumento. Time muito mal montado, sem um lateral direito. Hoje tinha 3 laterais no banco e jogou um improvisado. Hã? Você não tem um jogador de velocidade. Aí você contrata um jogador fora de forma. Eu tô falando do Verón. O Guilherme não marca gols há 2 meses quase e não sai do time. Como que você quer que dê certo? Aí a principal pergunta: quem é o diretor de futebol do Santos? O cara que conhece de futebol e vai cobrar o treinador, vai cobrar o auxiliar, vai cobrar o gerente de futebol, vai cobrar o CEO, que outro dia rifou o time aí, falando que no Santos tá tudo errado. E ele não tá errado não, ele tá certo. Ele só tá errado de ganhar o dinheiro dele para falar isso na imprensa e expor mais a instituição, na minha opinião. Então tudo que começa errado, tem tudo para dar errado. Contratações pífias, como a do Verón, como a do próprio Luizão. O Santos vendeu o Jair, que era um zagueiro emergente, pro Botafogo, não recebeu dinheiro e ficou sem o seu ativo.
Vai receber uma hora? Vai. Você precisa de jogador para montar o elenco. Então, é o samba do crioulo doido. Tá desafinado isso aí. E é difícil você arrumar, sem dinheiro, no transcorrer do campeonato. Porque agora o Santos vai disputar mais uma competição. O Santos só estava no Brasileiro. E tem míseros 4 pontos em 6 jogos. 6 vezes 3, 18. Disputou 18 pontos e tem 4. Aproveitamento inferior a 20%. E o principal, quem conhece de futebol na gestão para cobrar alguém? Quem conhece? Só os funcionários, mas o funcionário recebe. E quem representa a instituição? O presidente conhece de futebol? Tem algum diretor lá que conhece de futebol? Tem algum assessor que conhece de futebol? Mas conhece profundamente. Não tem. Você vai no São Paulo, tem um coordenador que é o Muricy, conhece futebol, tem condições de cobrar. Algum outro funcionário representa a instituição. Você vai no Corinthians, com todos os defeitos dele, o Fabinho Soldado conhece futebol. E no Santos, quem conhece? Quem conhece futebol no Santos? Então, como eu disse aqui, que as principais forças, Palmeiras e Flamengo, parecem novamente... Isso aqui parece que virou uma Espanha, né? Só tem 2 times para lutar pelo título, apesar da derrota do Palmeiras hoje. As melhores administrações, as melhores receitas vão lutar para ser campeão. O Santos vai na contramão de tudo isso. E a instituição está pagando mais uma vez. Pagando multas altíssimas, pagando por contratações absurdas, bizarras. O time que começou o jogo hoje foi um escárnio. Eu lembrei no livro do Paulo Coelho, sentei em cima de uma pedra e chorar, o André. E se tu for olhar pro banco, então, pior ainda. E não tem convicção. Porque o time tá ruim, põe a molecada. Se perder, perde com a molecada. Nem isso. Aí deu desespero no final. E a culpa não é do Sampaio, não. O Sampaio não tem culpa. Ele olha pro material humano dele e vai fazer o quê? A culpa são de quem está gerindo o clube, quem montou esse elenco, quem esperou o CEO para ser contratado como se fosse o suprassumo da modernidade do futebol, e a gente sabe que não é. E a conta chegou. E vai dar desespero agora na janela do meio do ano. Vai se enfiar em mais dívidas para contratar jogadores com dinheiro que não tem, não está nem revelando para poder vender e firmar um valor significativo para poder ir às compras. A situação do Santos é periclitante, para não falar outra coisa. Ô, Ranieri, só rapidinho, o Ademir falou de dar alguém coletiva depois dessa partida, só para lembrar que no meio de semana, por causa de uma coletiva, o Santos ficou sem treinador. Estou falando do Sampaoli. Não estou falando que o Sampaoli aceitaria, mas ele estava penso, apesar de contrariar muita gente, inclusive do staff dele, ele estava penso a aceitar a proposta do Santos. Aí veio o Pedro Martins falar que não ia dar chave do CT para nenhum treinador. Veio o Andreatta, que é o chefe que o Sampaoli leva para todos os clubes. Foi assim no Flamengo, no Atlético Mineiro e no Santos também, em 2019. Estás assistindo a coletiva de Pedro Martins? Não. Falou que não vai dar chave de CT para ninguém. Então não vamos mais a Santos. Foi isso. Pra você ver, né? E o Ademir também destacou isso, que dentro do Santos mesmo há uma cisão e tudo é absolutamente uma zona, né? Neste momento. Já vão querer... Não diminui a zona, não. A zona é mais organizada. A zona é mais organizada do que está o Santos hoje. Ademir, você falou da folha de pagamento do Santos de 24 milhões, estava dando uma pesquisada aqui a título de curiosidade. Essa folha de pagamento, o Flamengo e o Palmeiras, por exemplo, segundo dados do ano passado, né, pode ter aumentado para 2025, mas ficava ali entre 24 e 27 milhões, dependendo da fonte. O Santos, então, dá para dizer que tem uma folha de pagamento equivalente à do Flamengo e à do Palmeiras, que são os líderes da competição. É isso, Quintino? Não, eu creio que tenha aumentado, mas o Santos está certamente entre as 6 maiores folhas do Brasil. Isso sem medo de errar. Sem medo de errar. Não tem a folha de um Flamengo, de um Internacional, de um Palmeiras, mas está entre as 6, 7 maiores folhas do Brasil. E o futebol digno da 19ª colocação e zona do rebaixamento desde o começo da competição. Aí vai aparecer aí aqueles que, se o presidente aparecer para fazer um raio-x, vão aparecer pendurados em uma parte do corpo, né? Até esses vão sumir agora, porque não tem argumento mais para falar que é começo de competição. Não tem mais argumento, né? Calma, vocês estão desesperados. Igual o presidente disse lá no Morumbi, o trabalho é sólido. O trabalho é sólido como gelo no verão, só se for. Não abre o olho não para tu ver se não cai de novo. Não abre o olho não. O Santos não cai, o Santos é incaível. Já viu que não é. Não abre o olho não traga contratações.
E aí a pergunta que não quer calar, não estou dizendo que ele é a solução dos problemas, não. Ele está com um problema, você não tinha vindo. O Neymar vai renovar no Santos nessa draga aí de zona do rebaixamento? Vai ficar com essa pecha aí, de repente, na carreira? É para se pensar, hein? Ademir, outra coisa, hein? Não vou falar que ter caído pra segunda divisão foi bom, muito pelo contrário. Mas tem uma lição que o Santos tira, é que pelo menos os erros a gente já sabe quais são e quais não podem ser repetidos, né? Me parece que o roteiro, pelo menos o começo desse filme, é exatamente o mesmo. É idêntico. É idêntico. É idêntico. Só muda os personagens, mas é idêntico. E que o Santos tem menos pontos. Tem menos pontos do que no ano que caiu, né? Exato, na mesma rodada. Tinha 10, Quantos pontos o Santos tinha? tinha 10, hoje são 4. Meu Deus. É isso aí, galera! Se inscreva no canal para mais notícias e opiniões. Se o seu time não perebou nessa rodada, vai perebar na outra. Tamo junto!